Estou a começar. Ora, viva, muito boa tarde. Chamo-me Lando Futila. Esse é o seu canal, o meu canal, o nosso canal, SAF TV. Então, vimos aqui, teremos uma conversa com o Dr. Kuziza. Espero que gostem da nossa conversa e vamos aí abordar acerca da nossa sociedade de hoje. Então, queremos que esteja ali do outro lado, fica concentrado, vais aprender conosco, nós também queremos aprender com vocês. Quer dizer que tem que comentar para a gente, nos próximos vídeos, saber de que podemos falar e como podemos abordar. Então, sem mais delongas, partilhem, curtem a página, subscrevem e mandem aí vossos likes. Então, vamos começar nossa conversa. Doutor, muito boa tarde. Muito boa tarde, mano. Então, como vai? Tá tudo calmo, né? Tá tudo bem. Então, esse é o nosso canal. Obrigado por aceitar o nosso convite já agora. Não foi fácil ter aqui. O nosso tema é a sociedade. É um tema muito amplo. Abrange. A sociedade ontem, hoje e amanhã. Então, quero que o doutor, em poucas palavras, faça uma introdução para entendermos o que é que vamos falar. Bom, saudar o pessoal que nos acompanha e precisam de continuar a fazer isso. Precisam de continuar a fazer isso. Melhor do que isso, precisam divulgar os nossos serviços, como o Ilustre pediu e muito bem. Porque só assim é que nós vamos conseguir também medir aquilo que a gente precisa de abordar e quais são as questões que mais inquietam a nossa sociedade. Sociedade é o quê? Sociedade é um grupo de pessoas que vivem entre si, não é? Partilham o mesmo território, muitas das vezes têm a mesma cultura e quando não tiverem a mesma, ainda assim coabitam entre si, não é? A palavra sociedade não dá dificuldade em perceber que remete à ideia de sócios, de parceiros. Certo. Ok. Então, de uma forma um bocadinho terra a terra de explicar, diríamos isso. Então, sociedade hoje, ontem, ou se preferirmos ontem, hoje e amanhã, vamos querer falar, usar um retrovisor. Sim. Para olharmos lá para trás de onde a gente vem. Certo. Então, vamos olhar, quando estamos a dizer olhar lá para trás, estamos a dizer o quê? Que o pai de hoje foi filho ontem. Certo. Okay? Foi filho ontem, hoje é pai. E amanhã há de ser avó. Então vamos olhar para o pai de ontem. Vamos olhar para o pai de ontem, o avô de hoje, o filho de ontem, o pai de hoje e o futuro pai. Nesse caso, vamos analisar como é que andam as coisas, qual é o estado de saúde da nossa sociedade, desde como é que vivemos hoje, quais são os nossos hábitos, o que é que era bom que a gente fazia outrora, que a gente hoje não faz, quais são os perigos que nós corremos hoje em função daquilo que são as nossas próprias vivências. É mais ou menos isso que nós vamos falar, eu acredito. Tá bom, eu sei que os nossos telespectadores entenderam um pouquinho da introdução. E para entrar já na nossa matéria, então, como eram pais de ontem? Pais de ontem? Sim. Olha, meu amigo, meu irmão, o pai de ontem, numa primeira palavra, eu diria, era um pai maravilhoso, um pai assertivo. Isso não é uma flecha ou uma pedra contra o pai de hoje, porque pais de hoje somos nós. Sim. Mas nós decrescemos muito em função da dinâmica que a própria sociedade sofreu. Né? Socialmente, as exigências eram ontem inferiores, não é? E o amor era maior, a cultura tinha o seu lugar, a educação tinha o seu lugar, a religião tinha o seu lugar. Então, o pai de ontem era um indivíduo que respeitava a família, era um indivíduo que tinha na família a base da estrutura de toda a sua vida. Né? O pai de ontem era uma pessoa que respeitava e amava o seu filho. O pai de ontem era um indivíduo que se divertia, que encontrava na sua felicidade a felicidade dos seus filhos. O pai de ontem era um indivíduo que não era pressionado para assumir as suas responsabilidades. O número de tribunais que temos que temos hoje, ontem nem precisavam existir. Né? O número de queixas que tínhamos ontem em serviços como OMA, ou que temos hoje, ontem não precisavam de existir.
não havia coação para que alguém assumisse a sua responsabilidade. O pai de ontem, como era numa sociedade, como disse, de característica diferente da nossa, era um senhor que saía de manhã para voltar de tarde e deixava lá a mamã de ontem em casa a cuidar das crianças. Sim. Ele vinha e trazia tudo que conseguisse junto da família e com isso encontravam estratégias. Ou seja, o pai de ontem não se preocupava, né, nem sentia-se mal em trazer tudo aquilo que ele trabalha, independentemente da mãe de ontem Sim. sair ou não para ir à procura de alguma coisa. O pai de ontem não olhava para outra senhora que tivesse a passar. O pai de ontem não estava mais a pensar fora de casa do que dentro. O pai de ontem não trocava o leite do seu filho pela cerveja com a sua amiga. Então, o pai de ontem era um tipo que vinha de uma cultura, que vinha de uma educação, quer familiar, como já disse, de uma forma geral, cultural e religiosa, totalmente diferente. Esse era o pai de ontem. É muito interessante. É bastante interessante. Muito Nós interessante. tivemos bons pais. Quando digo tivemos, não é que eles tenham falecido já, e lamento aqueles que tenham perdido já o seu pai, mas digo mais na condição de que hoje nós é que estamos a prestar esse serviço como pais. Hoje já não estamos bem abaixo, não é, das necessidades de termos presencialmente o pai para cumprir com isso e cumprir com aquilo. Epá, tá muito bom. E como que era o filho de ontem? O filho de ontem, este era um espetáculo. O filho de ontem era um tipo obediente, um tipo humilde, era uma espécie de cego que confiava o seu caminho ao seu guia. O filho de ontem via no seu pai a razão da sua existência de forma prática, do ponto de vista de reconhecimento, ele não estará down. O filho de ontem observava desta forma o pai, não é? Via alguém que o trouxe ao mundo. Não é? O filho de ontem era grato, o filho de ontem era humilde, o filho de ontem era respeitoso, porque ele encontrou uma cultura que não lhe permitia sair fora daquilo que eram as linhas que a família estipulasse. Então, o filho de ontem era um tipo que estava ali para aprender e lutar para ser exatamente como seu pai. Sim. O filho de ontem, entre parênteses, podemos encontrar uma exceção ou outra, mas o filho de ontem tinha horário de chegada em casa, né? O seu espaço de brincadeira, digo espaço físico, os lugares onde ele podia estar a brincar, era delimitado, né? O filho de ontem sabia que não pode chegar até ali. Dali, se o papá saber ou se a mamãe saber, é problema. O filho de ontem era um filho obediente, até do ponto de vista que o pai mandava, a mãe mandava, e era um filho da sociedade. O filho de ontem não era filho do tio João, era filho da sociedade. Certo. A mãe do João também era mãe dele. O pai do Alfredo também era pai dele. O filho de ontem, se cometesse, né, não era necessário que o seu pai aparecesse para lhe repudiar, para lhe repreender. O tio que estava ali ao lado já lhe puxava os ouvidos. Às vezes até já lhe dava umas palmatórias. E tinha que lhe poupar dele queixar ao próprio pai, porque o pai vai dar mais um bocadinho. O pai vai dar mais um bocadinho. Ou seja, a educação ontem era uma responsabilidade geral ou coletiva. Não era individualizada como a gente vive hoje. O filho do João é filho do João, se estragar é com o João e se melhorar isso também é com o João. Como eu sempre digo, eu vou continuar a considerar a educação de uma criança uma responsabilidade coletiva, porque se olharmos para os ladrões e os assassinos, muitas das vezes não matam nem roubam dos seus parentes. Roubam de pessoas que não conheceram a vida toda, de pessoas que não lhes devem absolutamente nada, de pessoas que não tiraram nada, nem tinham a obrigação de lhes dar nada. Roubam nas praças, roubam nas esquinas e etc. Então, não podemos pensar que a educação deste menino passa única e simplesmente pela responsabilidade do seu pai, que o seu pai ou a sua mãe é o único que deve ser responsável por essa criança, porque se ele desviar-se, todos nós estamos em perigo, porque esse filho é que amanhã pode estar lá no hospital a tratar mal o paciente ou o acompanhante do paciente. Sim. Esse filho que amanhã está trabalhando na identificação e não consegue perceber a necessidade das pessoas. Esse filho que amanhã está numa posição de decisão e compromete toda a gente que vai depender dele. Por quê? Porque cresceu mal, porque viveu mal e alguém entendeu que esse era o problema da família dele e hoje há outras pessoas a sofrerem. Resumindo ou concluindo nesse caso sobre o filho de ontem. O filho de ontem era uma pessoa que hipotecava
confiava o seu destino aos seus pais e esses pais confiavam o destino dos seus filhos a Deus e a coisa era totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo já então de despedida sobre essa resposta. Eu ainda me lembro que naquela altura as nossas mães faziam uma brincadeira. Ela podia dizer, quem me ama? E aí um filho respondia, eu, então mandava. Ah, mas a mamãe, olha, vai lá correr, vai lá comprar isso. Faz favor. E o filho não media a distância. Não importava quantas vezes era mandado. O filho ia e voltava. A mamãe perguntava de novo, quem me ama? E o filho não tinha receio de responder sob pena de ser mandado de novo. Ele respondia novamente. E as mães, às vezes, quando quisessem presentear os filhos, usavam a mesma coisa. Quem me ama? Às vezes há um ou outro que não responde. O que responde assusta, acaba por receber alguma coisa. Olha, toma, era só para quem me amasse. E por outra, as mães podiam, eu me lembro da minha mãe, né? As minhas tias, podiam jogar saliva no chão. Olha, eu vou te mandar até lá, eu preciso de pão. Anda lá correndo, eu vou colocar essa saliva no chão. Se secar antes que tu chegues aqui, vais arranjar problema. E nós corríamos. Sais a correr, vai cumprir, estás a correr porque sabes que a mamãe pediu isso. O filho de ontem amava a mãe. Vias que tem uma criança, a mãe está doente. O filho pequeno, por mais pequeno que fosse, chorava por ver a mãe doente. O filho ontem chorava porque o pai está doente. Ele está num cantinho a chorar, está aflito. Hoje, o filho de hoje, a mãe está doente, ele está na zunga. Às vezes a mãe precisa de um remédio, ele nem sequer se presta para ajudar. O filho de hoje cresce, a mãe está a precisar disso e daqui ele opta por pagar a cerveja aos amigos, por pagar uma noite na Refs. Quando tem um irmão, quando tem o seu pai, muitas vezes numa situação que, muito sinceramente, infelizmente. E eu ainda me lembro, você corria, trazia o artigo, né, o alimento, eles comiam. E às vezes nem recebias. Não te dão nada, Sim. ainda te falavam, vai, então vai lá, vai esse é negócio dos mais velhos. Vai lá lavar a louça. Poxa, você enquanto cuspe seconde, bate mais é pá. E estávamos alegres. Gostávamos dos nossos pais, grandes tempos. Amávamos os nossos pais, confiávamos neles e sabíamos que eles iam nos levar ao rumo certo. Ontem a educação de fora não era mais importante que a educação de casa. Ontem a voz do teu pai era uma voz superior à voz de qualquer indivíduo que fosse, não importa se era governante, se era vizinho, o único vizinho que tem televisor no bairro. A voz do teu pai era uma voz poderosa. Certo. Ontem os pais eram mesmo os deuses da terra. Hoje os pais não deixaram de ser os deuses da terra, mas os filhos não aceitam os pais como os deuses da terra. E pá, aqui acho que falamos de filhos de ontem. Eu já sei que o de hoje é muito ao contrário. Bastante, doutor. Até porque a própria dinâmica social. Porque nós vivemos hoje numa globalização. Hoje o mundo se tornou num só. O que acontece? Nós começamos a adquirir culturas alheias. Sim. Sem poder ter capacidade ou nos prepararmos para absorver, para filtrar. Não percebemos essa gente, que são os ocidentais, os latinos, os sul-americanos, essa gente vive como vive, mas isso não começou de pé para mão, doutor. Isso foi todo um processo. Nós temos 500 anos e alguma coisa de escravidão. Certo. Então temos 500 anos de atraso. Certo. Então essas sociedades evoluíram de uma forma gradual. Tudo foi preparado, tudo foi paulatino. O que acontece? Nós ligamos a televisão hoje, vemos na novela um filho a dizer, pai, eu não vou poder fazer isso. E não percebemos bem as nuances, tipo, qual é todo aquele processo que permite o filho dizer isso. Certo. Então, o nosso filho chega logo, o pai diz, olha, filho, eu quero que tu vais para a escola. Não, pai, eu não vou para a escola, não, eu não quero saber, eu vou à praia e pronto. Por quê? Porque viu na novela um filho que dizia ao seu pai que não podia fazer uma certa coisa. Então, nós acabamos hoje por adquirir comportamentos alheios e sem perceber mesmo esse tal comportamento. Ou seja, não tivemos educação suficiente, nem preparação suficiente para podermos absorver as informações que nos chegam. E é muita informação, é muita revista. Hoje temos mais de 200, 300 canais estrangeiros, não é? Estamos a consumir tudo
sem capacidade de filtro. Ontem as nossas mães, os chás, não eram aqueles em pacotinho, eram mesmo aqueles em pó, uns pós estranhos, sei que o doutor se lembra. E às vezes usávamos o coador, Certo. né? Despejávamos e tal, a Para mãe não coava, chegar o para não chegar o lixo a parte aquilo que considerávamos lixo, né? Os resíduos, a parte do copo. Sim. Então é preciso que haja esse filtro. É preciso que haja esse filtro. É preciso bases para sabermos filtrar, para adquirirmos aquilo que é bom, porque precisamos de crescer com os outros. Mas mantendo aquilo que é a nossa base, aquilo que é a nossa estrutura, aquilo que é a nossa realidade, aquilo que é a nossa identidade. Nós não temos identidade. E um povo sem identidade é um povo perdido. Então, quer dizer que o nosso atual estado psicológico está meio mal. Olha, doutor, psicologicamente nós estamos mal, muito mal. Permita aqui definir que na saúde nós definimos a saúde como um estado pleno de bem-estar físico, mental e social. Sim. Não é? Então, a parte mental é fundamental. Certo. Em francês eu prefiro essa frase que diz que l'homme c'est la tête, ou que fait l'homme c'est la tête, que faz o homem é a cabeça. Certo. Sem a cabeça nós não somos coisa nenhuma. Né? Estamos malucos, estamos a andar pelos cantos sem roupa, a carregar lixo. Agora, o que acontece? Quando a nossa cabeça não está estável, que eu acredito que não está, então acaba por ser complicado. Mas aí vem outras variantes, doutor. Vem as questões sociais, sobretudo. O que acontece? Hoje vivemos numa sociedade bastante exigente, não é? Temos uma economia bastante agitada. Certo. Bastante agitada e acaba por pressionar muito a forma como a gente vive e, como consequência, não temos a saúde mental no lugar. Diga-me lá, doutor, como é que está o filho de hoje, não é? O filho de hoje, como é que ele está quando fica, às vezes, desde a hora que acorda, doutor, às vezes até às 15 horas, sem ter se alimentado. Porque essa é a realidade do filho de hoje. Ontem não tínhamos esses problemas. Então, você tem um menino que está desde manhã que acordou, até às 15 horas ele ainda não comeu. Eu falo por experiência, porque vi e vivi, não é? Há casas onde se faz a primeira refeição às 14 ou 15 horas. Porque depois já não se sabe como é que se vai fazer. Eles não fazem um pequeno almoço e o almoço. Eles esticam, puxam para secar o termo, né? Puxam um tempo e eles depois vão fazer uma refeição às 13, 14 ou 15. E esse menino tem que aguentar isso e às vezes até vai para a escola nessas condições. Ora, sabemos que o cérebro precisa de alguns nutrientes para o seu bom funcionamento. Certo. Então, psicologicamente, dada a situação econômica, diria a situação social e etc., psicologicamente é muito simples. Nós não estamos bem, doutor, nós estamos doentes. E agora passando para falamos dos pais e das crianças, e como está o estado cultural da nossa juventude? Cultura, eu diria que é a identidade de um povo, é tudo aquilo, todas aquelas manifestações, hábitos e costumes que identificam um povo. Então, todos nós temos a nossa identidade e temos o nome, por exemplo, não é? Um dos grandes índices da identidade. Todo indivíduo tem um nome. E quando andamos por qualquer que seja lugar, quando alguém chama pelo nosso nome, independentemente de estar a chamar por nós ou não, a primeira tendência que nós temos é de virarmos, não é? Virarmos por quê? Porque alguém chamou pelo nosso nome. O nome nos identifica, trata-se de nós. Claro. Né? Então, quando perdemos o nome, quando perdemos o nosso nome, por exemplo, quando não sabemos quem é ou como é que nós nos chamamos, automaticamente a situação é totalmente grave. Não reconhecemos quando alguém quer entrar em contato conosco, quando alguém está a se dirigir a nós, quando é de nós que se está a pedir alguma coisa. Então não vamos poder responder, não vamos poder atender e etc, etc. O que danifica praticamente aquilo que seria a nossa utilidade. Então, culturalmente, a nossa juventude está perdida, está doente, porque perdemos aquilo que são as nossas essências, né? Aquilo que são as nossas origens. Hoje vês um filho a chamar ao pai pelo nome. O filho diz João, o filho diz Maria, a mãe.
Nós chamávamos mamãe, papá. Estávamos proibidos de dizer André. Sim. André quem é? Então, só aquela proibição, parece mentira, já tinha um efeito psicológico. Já sabemos que esse é um indivíduo que representa um poder superior a nós, um indivíduo que está acima de nós. Então, quando perdemos coisas como essa, só para dar a título de exemplo, eu cheguei de ver um jovem, não vou citar, não é? Que foi banhar, foi tomar o banho junto com a namorada na presença dos pais. Com os pais sentados. Eu senti-me lá, com esse gajo. Eu me senti com os pés todos a tremer. As pernas ficaram bambas, doutor. Por quê? Porque eu não conseguia perceber como foi possível que ele fez isso. Não é? O doutor sabe muito bem, e eu digo por experiência própria. Eu hoje tenho filhos, tenho a esposa. Nunca apresentei uma namorada à minha mãe. Não conseguia dizer, mamãe, essa é a minha namorada. Quem é ela? Não, mamãe, essa é uma colega lá da escola, estamos a fazer um trabalho de escola. Quem é essa? Não, essa é a irmã da igreja, a corista com quem cantamos. A mãe, por ser mãe, ela percebe. Consegue perceber que não, a forma como olham um para o outro, a forma como procuram buscar a intimidade, a forma como querem estar isolados, né? Porque ela não é uma criança e passou por isso. Sim. Entendia que não, aqui tem alguma coisa. Mas, entretanto, sentia-se respeitada. Sentia que o filho consegue saber que eu sou a mãe e na minha presença ele não pode fazer isso, nem aquilo, nem pode assumir isso e aquilo. Um dos exemplos, hoje temos meninas em idade muito primárias a serem engravidadas dentro da própria casa e às vezes até por um outro membro da família. Não é? Às vezes pelo vizinho, por conta o vizinho era membro da família. Sim. O vizinho era membro da família. Hoje temos um vizinho de muita idade a engravidar a filha da vizinha de uma pequena idade e tudo andou a acontecer debaixo dos olhos dos pais. Por quê? Porque hoje temos a nossa cultura totalmente danificada. Hoje o pai já não é pai, né? Ouvi por alto alguém que disse que Lelo hoje já não é massa, riqueza já não é mais o café. Hoje o marido também já pode ser a mulher. Então nós estamos totalmente perdidos da nossa essência enquanto bantus, enquanto africanos, até do ponto de vista religioso. Porque até aquilo que a Bíblia nos ensina, aquelas regras impostas pela religião, hoje é atropelada normalmente. Não é? O dirigente do grupo coral engravidou a corista. Entretanto, o dirigente tem a esposa, está tudo, está uma salada russa. Então, do ponto de vista cultural, nós decaímos. Olhas para uma mulher angolana, bantu, às vezes mucongo, sulana, não importa, do leste ou do oeste do nosso país, mas vês a forma como está vestida e não percebes se trata-se de uma ocidental ou se trata-se mesmo de uma africana, uma bantu. Se trata-se mesmo de uma angolana. Hoje não consegues diferenciar. Como hoje somos todos João Paulo Ricardo Gomes. Quer dizer, e somos João Paulo Ricardo Gomes até na nossa cultura, até na forma como nos identificamos, até na forma como nos apresentamos, na forma como nos comportamos. Então, culturalmente, também o meu diagnóstico é negativo por esses e tantos outros fatos. Isso é extensivo. Que mostram que nós há muito que já não somos angolanos. Acho que a conversa está a ser muito boa. Está a ser muito boa. E o tempo está a ficar mais apertado. Mas tem pontos que não podemos deixar de fora. Então, doutor, quais são os perigos que a juventude atual, né, poderá trazer para o nosso futuro? Bom, essa pergunta é interessante, muito sinceramente. Desde já, reconhecer aqui, doutor, que colocou uma questão muito, muito, muito importante. Muito importante, elogiar pela questão. O que é juventude? Há uma frase que eu muito gosto, que diz que a juventude é a força motriz de qualquer sociedade, de qualquer país, de qualquer lugar. Motriz, quer dizer, a força motor, é o motor. O jovem é um indivíduo que toma as responsabilidades, que dinamiza o país.
quer para bem como para o mal. O jovem quem é? É o indivíduo que está numa idade, eu diria, numa idade ativa para exercer todas as funções possíveis dentro de uma sociedade. O jovem é o médico que vai nos atender no hospital. O jovem é o enfermeiro ou a enfermeira que vai prestar os seus serviços dentro da sua classe, que é a enfermagem. O jovem é o indivíduo que vamos encontrar no posto de identificação. O jovem é um indivíduo que vai fazer o serviço enquanto agente da polícia, da nossa polícia, que vai estar ali para garantir a nossa segurança, não é verdade? A nossa segurança, a nossa liberdade. Né? O jovem é um indivíduo que vai estar ali a assumir funções políticas, onde o destino de muita gente depende daquilo que ele vai decidir. Então, quais são os perigos? Esse jovem mal preparado, sobretudo do ponto de vista de educação, que eu acho que é fundamental para a constituição de qualquer indivíduo, consequentemente de qualquer sociedade. Esse jovem mal preparado do ponto de vista educativo é uma ameaça perigosa, doutor. Se o doutor quer saber exatamente qual é o perigo, esses jovens podem ser uma bomba atômica para acabar com tudo isso. Porque é o jovem mal educado e mal preparado que está lá atender no hospital. E, muito sinceramente falando, sabemos, não são todos, elogiar já aqueles que continuam a salvaguardar a nossa essência, que continuam a salvaguardar a nossa cultura, a nossa educação, aqueles que têm amor ao próximo, porque há alguns que quando estás, por exemplo, em unidades sanitárias, são os hospitais, que percebes o lado humano, percebes que é um humano que está a prestar assistência ao serviço ao outro humano, ele te reconhece enquanto humano, mas 85 a 90% dos que encontramos, muito sinceramente, ele nem te reconhece enquanto humano, não consegue tratar-te como humano, porque eu, enquanto técnico de saúde, entendo e porque aprendi que temos dois pacientes. Temos o primeiro paciente, porque temos os infectados e os afetados. O infectado é o indivíduo que está com a comorbidade, o indivíduo que está doente. Depois tem um afetado que é o seu parente. Porque quando um pai traz o seu filho a situações complicadas no hospital, automaticamente esse pai está doente, psicologicamente ele não está bem. Porque ele vê a vida do seu filho em perigo, vê a vida do seu filho praticamente a depender de muita coisa. Então, o que é que eu aprendi enquanto técnico de saúde? Nós vamos prestar assistência médica e medicamentosa ao paciente primário, nesse caso ao infectado. Mas, entretanto, há outros cuidados, do ponto de vista psicológico, que devemos prestar ao afetado, que é o outro paciente, o acompanhante dele. Mas o que é que acontece? Como estamos mal educados, enquanto jovens exercermos esses cargos, a estar nessas posições, maltratamos. A ofensa, sai daí, desaparece, fora, põe-te ali, não sei, quer dizer, está a falar com o outro como se não fosse o seu semelhante. Estamos na identificação, estamos o indivíduo que está a servir o seu país, está a fazer uma boa coisa enquanto agente da polícia, mas percebe-se que ao usar aquele fato, automaticamente, ele é humano e todo o resto é uma espécie diferente, é um cão, um cabrito, uma coisa parecida. Não é porque a polícia não presta uma coisa parecida, não, porque esse indivíduo, esse camarada, que hoje está a exercer essa condição, não foi devidamente preparado do ponto de vista educacional, do ponto de vista cultural. Então, nós só oferecemos aquilo que nós temos, doutor. Como esse indivíduo tem a má educação, ele vai acabar por oferecer essa má educação. Ele vai acabar por oferecer esses maus tratos. Esse indivíduo vai estar numa posição, se calhar, política, quer dentro de uma empresa, uma instituição privada, ou em políticas públicas. O que é que vai acontecer? Ele vai decidir sempre em função daquilo que ele é. Nós nos inspiramos naquilo que nós somos, dizia um professor meu, Masquilo José Kutunga, na altura, na 7ª classe. Ele perguntava, meu filho, por que tu rasgaste a calça? Não, só que rasgar. Ele dizia, não, cuidado com o que fazes, porque tu só colocas para fora aquilo que você tem por dentro. Quer dizer que você tem uma consciência, uma mentalidade, uma moral rasgada aí dentro. Então estou preocupado com isso. Então, nós só oferecemos, doutor, aquilo que nós temos por dentro. Então, se tivermos uma sociedade ou uma juventude mal preparada, mal educado, que não tem os valores humanos. O nosso canal, por exemplo, é o SAF TV, que significa se o amor falasse. Se no lugar do ódio, da inveja, da blasfema, do egoísmo, e se fosse o amor a falar nesse lugar? Que sociedade é que tínhamos? Então, se o jovem não saber que o amor é que devia falar em detrimento dos argumentos emocionais que ele utiliza, quando fala, não é falar exatamente as palavras, mas os gestos, as ações, a forma como se vive. Se o jovem não está preparado para isso, então o país está comprometido. Está comprometido. Fiquei sem palavras. É muita coisa que eu aprendi hoje.
A vida, como dizemos, aprendemos todos os dias. Então, eu sei que ainda irei de aprender muita coisa com o doutor. E vice-versa. Doutor, o nosso canal está totalmente aberto para quando quiser passar uma de rotina, quando quiser passar, seja bem-vindo, não precisa da audiência. E já agora queremos que, em poucas palavras, o doutor faça uma conclusão, né, aconselhando a sociedade. Sociedade. É sempre preocupante porque tudo parte sempre da sociedade. O que eu diria aos meus manos, minhas manas, meus sobrinhos, filhos, meus pais, minhas mães, minhas avós, meus avós, é o seguinte: enquanto seres humanos, estamos obrigatoriamente ligados uns aos outros. E o nosso desenvolvimento sempre dependerá do outro, independentemente da posição social, da posição econômica e etc. Quem é o outro? O outro é um indivíduo que foi educado por outro, que depois cresceu, conheceu a nossa mãe, que é também uma outra, que também foi cuidada pelo outro, começa só a perceber até onde é que o outro já está a ser importante para nós, antes mesmo de existir. Que depois se encontram, tem o seu relacionamento e a mamãe está grávida de nós, não é? A mamãe deve ir ao hospital, onde vai ser atendida pelo outro. Depois chega o dia do parto, onde é preciso o outro para que o nosso parto aconteça. Depois que nascemos, começamos a vida, o outro está sempre lá, porque vamos à padaria, é o outro que está lá a fazer o pão, não somos nós, não é? Depois pegamos um táxi e é o outro que está a nos levar, independentemente de darmos dinheiro, mas ele também está a receber o dinheiro do outro e ele também está a ser o outro que está a levar ao outro. Ou seja, estamos a perceber sempre a necessidade do outro. E isso não termina. Não termina. Vamos em qualquer lugar, é sempre o outro que vai nos dar assistência, é sempre o outro que vai fazer isso e aquilo. Inclusive, até quando morremos, o outro também precisa de estar lá para dar o banho. É o outro que vai fazer isso. É o outro que vai comprar a caixa onde vamos ser colocados antes de ser sepultados. É o outro que vai cavar o buraco. É o outro que vai nos sepultar. A importância do outro começou antes de existirmos e só vai terminar depois de irmos. Então o outro será sempre fundamental. Permanece o outro do outro, do outro, do outro. Então sem um outro nós não existimos, nós não somos. Nós não somos. Todos nós somos uma individualidade de Deus. Somos uma representação divina. Se juntarmos todos nós andamos à procura de Deus. Mas Deus, na verdade, é a junção de todos nós. Doutor, nós somos por favor. Vou lançar já o apelo agora. No próximo encontro, vamos falar do outro. O nosso tema é... O outro. O outro. Quem é o outro? Fica aqui marcado. Vamos marcar, vamos agendar. Por quê? Porque a Bíblia declara que Deus criou o homem à sua semelhança. Sim. Então, todos nós juntos é o que fazemos Deus. Então, quando você desrespeita o outro, quando você pisa por cima do outro, quando você nem sabe quem é o outro, você não sabe quem é Deus. Porque ele está a dizer que fiz o homem à minha imagem, à minha semelhança. Sim. E diz mais, vós sois pequenos deuses. Como é que você rouba de Deus? Como é que você maltrata a Deus, ofende a Deus? Como é que você tira o que é de Deus? Porque você está a tirar do outro e Deus está a dizer que aquela é a imagem, é a semelhança dele. Então, como é que tu fazes isso a Deus? Estás a perceber? Então, vamos construir uma sociedade com aquilo que chamamos de justiça social, não é? Partindo sempre de um princípio muito bonito, onde termina a tua liberdade, é onde começa do outro, implicando que o outro é o teu chefe, não é? Quando duas pessoas muito bem educadas chocam-se, independentemente de como é que estavam as posições, vais perceber, doutor, que eles pedem desculpa em simultâneo. Desculpa. Quer dizer que qualquer um deles liberta-se da necessidade de ter razão. Ele não quer saber quem pisou mal, quem é que podia. Não, o mais importante para ele é que ele pancou, é que ele atropelou o outro. Então ele sente necessidade de desculpar-se junto desse outro. Ofereça um copo d'água ao outro, ofereça um pouco de pão, não faça calúnias. Se identificar alguma dificuldade, por favor, busque por soluções. Diga ao outro como é que se faz aquilo.
Não tema a presença do outro. A presença do outro é a presença de Deus. Não tema a presença do outro. Não se sinta ameaçado pela presença do outro. Procura promover o outro, procura ajudar ao outro. Ajudar ao outro é ajudar a si. Doutora, vou terminar com uma coisa muito simples para resumir essa conclusão daquilo que eu gostaria da sociedade. Viviam numa determinada residência um rato, um porco, uma galinha e um boi. Então, doutor, o rato teve problemas para comer, porque colocaram ratoeiras na residência. Havia ratoeiras em tudo quanto é canto e havia os famosos mata-rato. Os comeu, morreu, secou, esse não é, vulgo. Então, o rato comunicou aos outros animais da casa. O rato disse, opa, eu estou fodido, manos. Eu estou com problemas, não consigo me alimentar. Porque os donos de casa colocaram isso e aquilo. Foi ter com a galinha disse ao rato, sai lá, eu quero lá saber isso. Se coloca um ratoeira, o que é que isso tem a ver comigo? Achas que um animal do meu tamanho fica preso naquela ratoeira? Esse é o teu problema, vai lá resolver, esse é o teu problema. Então foi ter com o porco. Disse, olha porco, eu estou numa aflição, acho que nós precisamos encontrar uma solução. Mas o que se passa? Disse, olha, a dona de casa e o senhor colocaram aqui ratoeira. Para não me distraia com isso, pá. Então o que eu tenho a ver com a ratoeira? A ratoeira, o que é que me vai fazer uma ratoeira? Foi-se. Disse que não, acho que aqui a solução é ter com o maior de casa, que era, nesse caso, um boi. Foi ter com o boi, disse para camarada, ilustre, você é um indivíduo grande que me representa cá. Estou com aquele problema boi, disse, olha, desapareça daqui, olha bem para o meu tamanho. Achas que a ratoeira constitui um problema para mim? O rato, percebendo que ele não era importante e que não podia contar com a ajuda dos outros, então conseguiu tudo quanto podia conseguir de comida e encafou-se num buraco. Lá ficou e nunca mais quis sair de lá, até que a situação encontrar-se calma. O que acontece? Naquela ratoeira, outra vez tinha uma cobra que entra pela casa, então é presa na ratoeira. Quando a senhora escuta que a ratoeira disparou, vai lá para segurar, afinal a cauda da cobra que ficou presa, então a cobra morde a senhora, picou na senhora. Ai, socorro, socorro, lá vinha o marido da senhora, desfez aquilo, tirou a senhora com raiva daquilo que aconteceu. Pega em tudo quanto era ratoeira, remove de casa, joga tudo fora, para se vai existir ratos que existam, pá. Então a senhora ficou doente. Com a doença da senhora, aquela coisa toda, vinha alguém para ver a situação da senhora, que recomendou que, olha, pela medicação que ela está fazendo, preciso fazer um caldo para ela, se for de galinha, melhor. Então, olha, como é? Galinha, olha, tem uma galinha aí no quintal. Pegaram na galinha, que disse que a ratoeira não era o seu problema. Pegaram na galinha, mataram a galinha e comeram a galinha, doutor. A galinha já se foi, o rato ainda lá estava vivo, no seu buraco. A doença da senhora permaneceu, sabes, nas comunidades mais internas, as pessoas são mais unidas. Certo. Então a família vinha lá, às vezes, ficar uns dias em casa, já que é a senhora de casa que estava doente, então os trabalhos ficavam assim pendentes. E naquela da família, olha, precisa-se de mais alimentos, olha, matem um porco para poder atender a necessidade de toda a gente. Doutor, não é que mataram um porco que não tinha nada a ver com a ratoeira? O porco se foi, doutor. O porco foi por causa da ratoeira. O porco morreu. Foi saciada a fome dessa gente, mas infelizmente, essa é a parte triste da história, a senhora acabou mesmo por morrer. A senhora acabou por morrer porque o veneno não foi removido e não houve possibilidades de inverter o quadro. Por conseguinte, durante o óbito, como era muita gente, o que aconteceu? Tinham que matar um animal maior. O doutor pode adivinhar quem foi que morreu? O senhor boi. Foi o boi. Um animal tão grande como o boi, a morrer por uma ratoeira que era só para um rato. O boi morreu, fez o óbito, tudo acabou. E depois o rato saiu, manteve a sua vida normal, porque já não havia ratoeira. E a ratoeira ficou proibida naquela residência. Então, às vezes, resolver o problema do outro, amar ao próximo, se preocupar com o outro, significa muitas das vezes nos preocuparmos conosco mesmo. É isso que eu gostaria de dizer a todos. Não façam como boi, não façam como galinha, nem façam como porco. Quando tiver necessidade, faça como rato. Busque a qualquer um. Solicite, mas tem que ser de coração. E vós que ouvirem, façam como nós queremos. Até na situação do vosso irmão. Mano, essa história, fiquei sem palavras. Ok. É uma simples história, mas é tão profunda. Bastante educativo. Então, aqui vai de novo o nosso apelo, né? Curtem aí nossas páginas.
Sigam. subscrevam no nosso canal, metem aí vossos gostos e comentam mesmo o que vocês acharam do nosso programa, o que podemos acrescentar no nosso conteúdo. E podem sugerir temas, doutor. Sim, podem Se sugerir tiverem temas, quer de classe social, amoroso, etc. Se alguém tiver um problema, por exemplo, que aconteceu, nós não vamos cá divulgar que foi o fulano, a senhora fulano, não. Sim. Mas vamos aproveitar para retratar essa situação. Sim, para e conversarmos encontramos uma solução. solução. Exatamente. Tá bom, então o nosso canal é SAF TV. Sejam todos bem-vindos outra vez. O nosso programa de hoje foi essa, então eu espero que vocês gostem e prometemos fazer melhor na próxima vez.